Regra de fé, meio lógico, objetivo, pelo qual podemos conhecer as verdades reveladas por Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou ao mundo a sua doutrina, exigindo que todos a abraçassem sob pena de condenação eterna. Logo, deve ter nos deixado meio fácil e seguro para conhecermos esta doutrina. Segundo os protestantes, é a Bíblia tal qual é compreendida por cada indivíduo, ignorante ou douto. Segundo os católicos, é um magistério vivo, infalível, autêntico, isto é, a Igreja docente, constituída por Jesus Cristo depositária das verdades reveladas. E as fontes, onde essa Igreja vai aurir os ensinamentos de Jesus Cristo são a Bíblia e a tradição. Onde há razão? Vejamo-lo. Neste capítulo vamos apenas provar a tese católica. Dizemos, antes de tudo, que Jesus, para dar a conhecer ao mundo sua doutrina, constituiu um magistério vivo, isto é, escolheu certo número de homens, aos quais confiou munus, que quer dizer obrigação, e o ofício de pregar a sua doutrina, obrigando todo mundo a crer neles. Eis as provas. Abre aspas. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, instrui as gentes, ensinando-as a observar tudo o que vos mandei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fecha aspas. Mateus 28, versículo 18. Abre aspas. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Fecha aspas. Lucas 10, versículo 16. Ainda mais, abre aspas. Ide, pregai o evangelho por todo o mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Fecha aspas. Marcos 10, versículo 16. Por estas palavras deu aos apóstolos e somente a eles o ofício de pregarem o seu evangelho. De fato, quando se tratou de colocar Matias no lugar de Judas que tinha prevaricado, a fim de que pudesse pregar o evangelho com os demais apóstolos, recorreu-se a uma eleição. Atos 1, versículo 23. Ora, esta eleição não teria sido necessária, se Jesus tivesse dado a todos os cristãos o ofício de pregar o evangelho, pois Matias, já mesmo antes da eleição, era cristão, discípulo de Cristo. Se, pois, foi preciso uma eleição, quer isto dizer que Jesus Cristo confiou somente aos apóstolos o ofício de pregar o seu evangelho. E os apóstolos compreenderam dessa maneira as palavras de Jesus, isto é, que ele lhes tinha imposto o munus e o ofício de pregar a sua doutrina. Por isso esse Marcos acrescenta, abre aspas, eles, os apóstolos, partiram e pregaram por toda parte, fecha aspas. Marcos 16, 20. Eis, pois, o meio escolhido por nosso Senhor para difundir sua doutrina, o magistério, que quer dizer ensino, dos apóstolos. Eles devem ensinar, pregar esta doutrina, e todo mundo deve acreditar nos seus ensinamentos. Dizemos, além disso, que este magistério vivo, por vontade de Jesus, devia durar até o fim dos séculos, ou por outras palavras, este ofício, que os discípulos receberam, não devia acabar com a morte deles, mas devia ser transmitido aos seus sucessores. Com efeito, Jesus diz, abre aspas, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, instrui as gentes, ensinando-as a observar tudo o que vos mandei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fecha aspas. Mateus 28, versículo 18. Mas não sabia nosso Senhor que os apóstolos não poderiam ficar neste mundo até o fim dos séculos, para ensinar a todas as gentes a sua doutrina? Sem dúvida o sabia. Portanto, ele aqui falou aos apóstolos, como a pessoas que deveriam ter sucessores até o fim dos séculos, para ensinar a todas as gentes a sua doutrina. E os apóstolos, fiéis executores do pensamento do Divino Mestre, tinham cuidado de deixar quem continuasse seu magistério. Por isso Paulo escreve a Timóteo, abre aspas, o que de mim ouviste por muitas testemunhas, ensina-o a homens fiéis, que se tornem idôneos para ensinar a outros, fecha aspas. 2 Timóteo 2, versículo 2. Dizemos, enfim, que este magistério vivo é infalível, isto é, não pode ensinar erro algum sobre a fé ou sobre a moral. Com efeito, consideramos as palavras de Cristo. Abre aspas, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, instruí todas as gentes, ensinando-as a observar tudo o que vos mandei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fecha aspas. Mateus 28,18. Como vemos, Jesus aqui impõe aos apóstolos e aos seus sucessores ensinar tudo o que ele ensinou, e ensiná-lo até o fim dos séculos.
E como isto é um trabalho superior a simples forças humanas, promete-lhes assistência onipotente. Ora, será possível que o magistério, assistido pela própria verdade que é Cristo, possa errar? Não é possível. Portanto, a Igreja, que é assistida por Cristo, é infalível. Jesus diz ainda, abre aspas, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, fecha aspas. Lucas 10, versículo 16. Ouvir a Jesus não é ouvir ensinamentos infalíveis? Ora, ele afirma que aquele que ouve os apóstolos e aos seus sucessores, isto é, a Igreja docente, ouve a ele mesmo. Portanto, quem ouve a Igreja, ouve ensinamentos infalíveis. O mesmo repete Jesus naquela passagem que lemos em São João, capítulo 14, versículos 16 e 26, abre aspas. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo que vos tenho dito, fecha aspas. Pois bem, é possível o erro onde está o Espírito da verdade, que ensina e recorda tudo que Jesus tem ensinado? Impossível. Ora, Jesus afirma que o Espírito da verdade ficará eternamente com os apóstolos e seus sucessores e ensinará e recordará tudo o que ele tem ensinado. Portanto, com os apóstolos e com seus sucessores não pode estar o erro, logo são infalíveis. Finalmente Jesus diz, abre aspas, ide, pregai o Evangelho por todo o mundo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, fecha aspas. Mateus 16, versículo 15. Ora, pergunto eu, será possível que Deus imponha ao mundo acreditar no erro sob pena de condenação eterna? Não, isto seria contrário à sua justiça, à sua santidade, à sua veracidade. Portanto, Jesus impondo ao mundo a obrigação de acreditar no que ensina a Igreja sob pena de condenação eterna, ao mesmo tempo dava a esta mesma Igreja a infalibilidade, a fim de que nunca pudesse errar. Tudo isto é confirmado pelo apóstolo São Paulo quando chama a Igreja de, abre aspas, coluna e sustentáculo da verdade, fecha aspas. Timóteo 3, versículo 15. É claro, com efeito, que a Igreja não poderia ser coluna e alicerce da verdade se ensinasse o erro e a superstição. Eis, portanto, provada pela Bíblia a primeira parte da tese católica. Passemos a provar a segunda parte que sustenta serem duas as fontes, onde a Igreja vai obter os ensinamentos de Jesus, a Sagrada Escritura e a tradição. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus contidas nos livros por ele inspirados. Chama-se também Bíblia, que significa livro dos livros, livro por excelência. A tradição é também a palavra de Deus que não foi escrita, mas ensinada de viva voz por Jesus e pelos apóstolos. Existe esta tradição, ou por outras palavras, existem verdades reveladas que não se acham contidas na Bíblia. Existem. A própria Bíblia o declara. Eis, por exemplo, como fala S. Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses 2, versículo 4. Abre aspas. Estai firmes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes de viva voz ou por epístola nossa. Fecha aspas. E no capítulo 3, versículo 6 acrescenta. Abre aspas. Nós vos prescrevemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todos os irmãos que andam desordenadamente não segundo a tradição receberam de nós, fecha aspas. E na 2 graus epístola Timóteo escreve, abre aspas, o que de mim ouvistes por muitas testemunhas, ensina-o a homens fiéis, que se tornem idôneos para ensinar a outros, fecha aspas. E no capítulo 1, versículo 13, exorta ao mesmo Timóteo, abre aspas, toma por modelo as santas palavras que me tens ouvido na fé, fecha aspas. E na primeira epístola aos Coríntios 11,2, congratula-se com os fiéis, porque haviam conservado as suas instruções. Abre aspas. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, como eu vô-las ensinei. Fecha aspas. De que instruções fala aqui o apóstolo? Sem dúvida, fala de instruções dadas de viva voz, já que era esta a primeira epístola que lhes enviava. Como São Paulo, assim também fala São João, quando diz no seu Evangelho, abre aspas, muitas outras coisas a que fez Jesus, se elas fossem escritas uma por uma, suponho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem, fecha aspas. João 21, versículo 25. E quando, concluindo as suas últimas epístolas, diz claramente que não quis confiar tudo à tinta e ao papel, deixando para fazê-lo de viva voz. Os textos citados e outros, que poderíamos alegar nos demonstram que nem tudo que ensinaram Jesus e os apóstolos foi escrito, a verdade que ensinaram de viva voz, e por isso mesmo a tradição existe.
Com razão, pois, a Igreja vai obter os ensinamentos de Jesus na Divina Escritura e na tradição.